Ele nasceu dentro de um carro popular em Goiânia. Aos 9 anos, vigiava veículos nas ruas para comprar seus primeiros brinquedos. Hoje, Pablo Marçal é dono de um império avaliado em dezenas de milhões de reais, comanda mais de 40 empresas e movimenta multidões nas redes sociais. Mas essa trajetória espetacular esconde segredos que poucos conhecem. Entre condenações judiciais, polêmicas em expedições quase fatais, tentativas frustradas de curar cadeirantes e ressuscitar mortos, até o episódio da cadeirada ao vivo na televisão que chocou o Brasil, a história de Pablo Marçal é muito mais complexa do que parece. Neste vídeo, você vai descobrir os bastidores de uma vida marcada por contradições extremas, ascensão meteórica e controvérsias que fizeram dele um dos nomes mais comentados do país. Prepare-se para conhecer o lado de Pablo Marçal que ninguém te conta. E antes de começarmos, deixe seu comentário. Você acredita na história de sucesso de Pablo Marçal ou acha que há algo escondido por trás dessa imagem? Vamos começar. Pablo Henrique Costa Marçal nasceu em 18 de abril de 1987, não em uma maternidade, mas no banco da frente de um Volkswagen Voyage, nas ruas de Goiânia. Seus pais, um servidor público e uma empregada doméstica, enfrentavam dificuldades financeiras que marcariam profundamente a infância do caçula de 4 irmãos. Goiânia, capital de Goiás, com seu traçado urbano planejado e clima tropical, era uma cidade de contrastes onde famílias como a de Pablo lutavam diariamente pela sobrevivência. A maior parte de sua educação aconteceu em escolas públicas, já que o pai não tinha recursos para custear uma instituição particular. Quando Pablo tinha apenas 9 anos, seus pais se separaram. Nessa época difícil, o menino tomou uma decisão que moldaria seu caráter. Começou a trabalhar como vigia de carros nas ruas movimentadas de Goiânia. Sob o sol escaldante do cerrado, ele passava horas observando veículos estacionados, sonhando com um dia em que poderia comprar seus próprios brinquedos. Seu primeiro grande feito foi adquirir um Tamagotchi com o dinheiro suado daqueles dias. O pai de Pablo, mesmo com todas as limitações financeiras, ensinava ao filho lições valiosas sobre conquistar os próprios sonhos e buscar independência financeira. Aos 11 anos, Pablo foi batizado na igreja, e a influência religiosa se tornaria uma constante em sua vida. Durante a adolescência, ele acompanhava o pai em campanhas políticas, tendo seu primeiro contato com esse universo que, décadas depois, ele tentaria conquistar. Ainda jovem, Pablo conheceu Ana Carolina, que se tornaria sua esposa. Ele conta com orgulho que se casou virgem. Aos 16 anos começou esse relacionamento que perdura até hoje e que lhe deu 4 filhos. A família, segundo suas próprias palavras, sempre foi a base de tudo em sua vida. Mas as dificuldades estavam longe de terminar. O jovem Pablo também morou por um período em Tocantins, perto de Palmas, onde teve contato com a dureza do garimpo ainda na infância. Essas experiências em diferentes realidades do centro-oeste brasileiro construíram a mentalidade empreendedora que ele carregaria para sempre. Aos 18 anos, Pablo Marçal iniciou sua trajetória profissional como atendente de call center na Brasil Telecom. Diferente dos colegas que viam aquilo apenas como um emprego temporário, Pablo enxergava uma oportunidade. Sua habilidade natural de comunicação e capacidade de motivar pessoas rapidamente chamaram a atenção. Ele foi promovido a instrutor de treinamento, depois a líder de recursos humanos, coordenador de operações, até se tornar o executivo mais jovem da empresa até aquele momento. Enquanto trabalhava na Brasil Telecom, Pablo cursava Direito, sonhando em se tornar delegado federal. Ele conseguiu comprar seu primeiro carro, um Gol 1997, símbolo de suas primeiras conquistas materiais. Mas algo dentro dele inquietava. Apesar do sucesso corporativo, Pablo sentia que nascerá para algo maior. Em 2010, formou-se em Direito e tomou uma decisão arriscada, pediu demissão da Brasil Telecom para trabalhar na empresa familiar. Foi nessa transição que Pablo começou a desenvolver projetos de exportação e consultoria. Sua mente empreendedora finalmente encontrava terreno fértil. Aos 27 anos, ele alcançou seu primeiro R$ 1 milhão. Era o começo de uma ascensão que parecia imparável. Pablo começou a ministrar aulas sobre desenvolvimento pessoal e empreendedorismo, descobrindo seu verdadeiro talento: ensinar e inspirar pessoas a acreditarem em seu potencial. Mas havia algo que poucos sabiam sobre esse período glorioso. Em 2005,
Quando tinha apenas 18 anos, Pablo foi preso provisoriamente. Ele era acusado de participar de uma quadrilha especializada em phishing, invasão de contas bancárias pela internet. Segundo as investigações da Polícia Federal, Pablo não era apenas um coadjuvante que consertava computadores, como ele sempre alegou. Os documentos apontavam que ele operava programas que captavam dados bancários de vítimas, muitas delas idosos. Em 2010, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região o condenou a 4 anos e 5 meses de prisão por furto qualificado. No entanto, houve prescrição punitiva e ele nunca cumpriu a pena. Pablo sempre negou envolvimento direto nos crimes, afirmando que apenas ajudava um cara da igreja com manutenção de computadores. Essa versão, porém, não convenceu os investigadores da Polícia Federal. Esse episódio permaneceria como uma sombra em sua biografia, ressurgindo sempre que sua imagem pública crescia. Mas naquele momento de conquistas profissionais, Pablo preferia focar no futuro promissor que construía. O que você pensa sobre essa fase da vida de Pablo Marçal? As acusações do passado podem manchar uma trajetória de sucesso? Deixe sua opinião nos comentários. A partir de 2018, Pablo Marçal explodiu nas redes sociais e no mercado de infoprodutos. Ele lançou seu primeiro livro, Antimedo, que rapidamente se tornou um best-seller. No mesmo ano, lotou um evento em Goiânia e começou a vender seu primeiro curso online. Sua mensagem era simples e poderosa: qualquer pessoa pode desbloquear seu potencial, conquistar liberdade financeira e prosperar em todas as áreas da vida. Pablo criou o método IP, programa baseado em programação neurolinguística e inteligência emocional que prometia eliminar bloqueios mentais e transformar vidas. Milhares de brasileiros pagaram milhares de reais para participar de suas mentorias. Ele chegou a ter turmas com 150 mil alunos. Suas empresas se multiplicaram: PLX Digital, X-Grow, Marçal Digital, X-Fur, Resort Digital. Eram mais de 40 empresas em diferentes setores, formando um grupo multibilionário. Em 2022, ele declarou patrimônio de 16,9 milhões de reais, que rapidamente saltou para 96,2 milhões. Pablo também fundou o QGR, Quartel-General do Reino, um movimento religioso com Jesus como líder e a família como base. Os encontros tinham como objetivo troca de experiências e conhecimento para que as pessoas prosperassem. Segundo Pablo, prosperar não significava apenas dinheiro, mas crescer em todos os caminhos. No entanto, foi em um desses eventos em Goiânia que aconteceu um dos episódios mais grotescos de sua carreira. Muitíssimo obrigado por permanecer até aqui assistindo este vídeo. Sua atenção é muito valiosa para nós. E acredite, o melhor dessa história ainda está por vir. Continue conosco para descobrir os capítulos mais explosivos da trajetória de Pablo Marçal. Em 2022, Pablo Marçal organizou o que seria uma de suas experiências mais impactantes, uma expedição ao Pico dos Marins, montanha situada na Serra da Mantiqueira, em São Paulo. A ideia era levar seus seguidores para um desafio físico e mental extremo, parte de sua filosofia de superação de limites. 32 pessoas se inscreveram para a aventura, acreditando estar sob liderança experiente. O que deveria ser uma jornada inspiradora se transformou em tragédia. O grupo foi exposto a condições climáticas severas sem preparo adequado. Chuvas intensas, frio extremo e falta de equipamentos apropriados colocaram dezenas de vidas em risco. O corpo de bombeiros precisou ser acionado para resgatar os participantes, muitos deles em estado de hipotermia e exaustão. A operação de resgate foi complexa e perigosa, mobilizando diversos recursos públicos. A repercussão foi devastadora. A imprensa brasileira e internacional noticiou o caso. Veículos como a revista Veja e o Português Diário de Notícias destacaram como Pablo Marçal expôs pessoas a risco de vida. Investigações foram abertas. Em maio de 2025, Pablo virou réu em processo sobre o caso. Ele se defendeu alegando que os participantes sabiam dos riscos e que imprevistos climáticos acontecem. Mas o episódio manchou sua reputação e levantou questões sobre sua responsabilidade como mentor e líder. Paradoxalmente, foi nesse mesmo ano conturbado que Pablo decidiu entrar para a política. Em julho de 2022, o Partido Republicano da Ordem Social anunciou sua candidatura à presidência da República.
A convenção foi dirigida por Marcos Holanda, que, segundo conversas vazadas pela Folha de São Paulo, esperava receber 200 milhões de reais de Pablo, arrecadados através de vaquinhas com seus seguidores. A candidatura chegou a receber 485 mil reais em doações. Mas a reviravolta foi dramática. Eurípides Júnior, recém-empossado presidente do PROS, apresentou nova convenção partidária que cancelou a candidatura de Pablo e endossou Luiz Inácio Lula da Silva. Pablo recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral, argumentando que a nova convenção desrespeitou prazos legais. Seu pedido para participar do primeiro debate presidencial foi negado pela ministra Maria Cláudia Buchaneri. Em resposta, Pablo organizou um protesto em frente à emissora Band. Frustrado com o impedimento, Pablo se candidatou a deputado federal por São Paulo. Sua candidatura ocorreu sub júdice, já que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo havia indeferido seu registro. Ainda assim, Pablo foi um dos 20 candidatos mais votados, conquistando 243 mil votos. Mas novamente foi impedido de assumir, com sua eleição cassada. Pablo denunciou perseguição política, mas as investigações da Operação Ciclo Fechado, conduzida pela Polícia Federal em julho de 2023, apontavam crimes eleitorais e possível lavagem de dinheiro em sua campanha. Em 2024, Pablo Marçal fez sua investida mais ousada, candidatar-se à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, um partido nanico sem recursos do fundo eleitoral e sem tempo de propaganda no rádio e televisão. Todos apostavam que ele seria apenas mais um nome esquecido na disputa. Estavam errados. Pablo transformou sua campanha em um fenômeno digital sem precedentes, dominando as redes sociais e pautando todos os debates. Sua estratégia era agressiva e provocativa. Ele criou apelidos jocosos para todos os adversários, chamava Guilherme Boulos de Boules, Tabata Amaral de Chatabata, José Luiz da Atena de Da Pena e Ricardo Nunes de Bananinha. Nos debates televisivos, Pablo não economizava nas ofensas e acusações. Ele insinuou que Boulos era usuário de cocaína, atacou Tabata por todos os ângulos possíveis e acusou da Atena de ser assediador sexual. Foi essa última provocação que levou ao episódio mais chocante da política brasileira recente. No dia 15 de setembro de 2024, durante debate promovido pela TV Cultura, Pablo perguntou a da Atena quando ele deixaria a corrida eleitoral e o chamou de arregão. Disse que da Atena havia atravessado o debate para dar um tapa nele, mas não era homem nem para isso. Segundos depois, da Atena perdeu o controle. Ele pegou a cadeira que estava atrás do púlpito da candidata Marina Helena e acertou Pablo com uma cadeirada. O debate foi imediatamente interrompido, da Atena foi expulso e Pablo foi levado de ambulância ao Hospital Sírio-Libanês. A campanha de Pablo divulgou que ele sofreu fratura. O hospital, porém, confirmou apenas traumatismo na região do tórax e punho, sem maiores complicações. O laudo do Instituto Médico Legal concluiu que não houve fratura, apenas lesão corporal leve. Mas Pablo soube usar o episódio como ninguém. Em questão de horas, vídeos editados da cadeirada viralizaram nas redes sociais. Ele se apresentava como vítima da velha política, conquistando ainda mais apoio entre seus seguidores. Uma semana depois, no dia 23 de setembro, durante debate promovido pelo Grupo Flow, Nauel Medina, assessor e cinegrafista de Pablo, agrediu Duda Lima, marqueteiro de Ricardo Nunes, com um soco no rosto. Medina alegou que reagiu após Lima tentar arrancar seu celular. Pablo condenou a agressão, chamando-a de resposta desproporcional, mas sustentou que a confusão começou com o assessor de Nunes. A campanha chegou ao ápice de polêmica na noite de sexta-feira, 4 de outubro, véspera do primeiro turno. Pablo divulgou em suas redes sociais um laudo médico que supostamente comprovava que Guilherme Boulos havia sofrido surto psicótico grave e testado positivo para cocaína. O documento era falso. Dias depois, a Polícia Federal atestou a falsificação. O episódio foi considerado por especialistas como um tiro no pé de Pablo, prejudicando sua imagem justamente no momento decisivo. Apesar de toda a repercussão e de ter liderado pesquisas durante boa parte da campanha, Pablo terminou em terceiro lugar, ficando de fora do segundo turno por apenas 56 mil votos. Ele conquistou 1.700.000 votos, representando 28,14% do eleitorado. Sua rejeição, porém,
era altíssimo, 53% segundo Datafolha. Pablo não declarou apoio no segundo turno, mantendo-se estrategicamente neutro entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Atualmente, Pablo enfrenta múltiplas investigações e processos. Foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral por injúria e difamação contra Datena. Está sendo investigado por falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita eleitoral e lavagem de dinheiro. Em setembro de 2025, foi declarado inelegível até 2026, mas já anunciou que vai recorrer. Pablo deixou claro que seus planos políticos estão apenas começando. Ele cogita disputar a presidência da República ou o governo de São Paulo em 2026. Com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram e uma legião de apoiadores fanáticos, Pablo Marçal se consolidou como uma das figuras mais polarizadoras do Brasil. Para alguns, é um exemplo de superação e empreendedorismo. Para outros, representa tudo o que há de pior na política contemporânea: oportunismo, fake news, agressividade e desrespeito às instituições. A verdade sobre Pablo Marçal talvez seja justamente essa dualidade impossível de conciliar. Um homem que nasceu em um voyage e construiu um império, mas que carrega condenações judiciais. Um líder religioso que tenta curar cadeirantes e ressuscitar mortos. Um empresário bilionário investigado por lavagem de dinheiro. Um político que domina as redes sociais, mas é rejeitado por mais da metade do eleitorado. Pablo Marçal é, acima de tudo, o reflexo contraditório de nosso tempo, onde a linha entre realidade e espetáculo se tornou impossível de distinguir. Essa foi a verdade sobre Pablo Marçal que ninguém te conta. Uma história repleta de altos e baixos extremos, polêmicas inesquecíveis e uma ambição que parece não conhecer limites. Agora queremos ouvir você. Pablo Marçal é um gênio do marketing pessoal ou um oportunista perigoso? Suas polêmicas são estratégia calculada ou falta de limites? Ele realmente pode chegar à presidência da República? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Adoramos ler cada um deles e responder sempre que possível. Se você gostou deste vídeo e quer continuar acompanhando histórias fascinantes de personalidades controversas do Brasil, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E tem mais, ao lado, na tela, aparecerá nossa próxima recomendação de vídeo especialmente selecionada para você. Clique e continue essa jornada de descobertas conosco. Muito obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo.